E nós estamos aqui iniciando mais uma live. Ai, muito boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Então sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Hoje nós queremos falar sobre um tema de muita importância, tá? Que é a respeito das doenças da alma e do espírito. Então, pega aí teu copo de água, fica aí, porque nós temos muitas coisas para falar hoje, tá? E nesse meio tempo que nós temos aqui, eu quero trazer uma clareza importante para vocês, para que você saiba que nem toda dor física, ela é realmente físico. Existe por trás disso muitas questões que precisam ser observadas, como as dores da alma e do espírito. Esse é o tema de hoje. Já compartilha essa live porque ela não vai ficar gravada. Chama mais pessoas para estar aqui, tá? Para que tenha uma compreensão maior de coisas que poderão acontecer ou estão acontecendo com você, com outra pessoa, e nós vamos estar aqui te dando um retorno sobre muitas situações que acontecem. Então, a pergunta é, você já percebeu que tem pessoas que faz tratamento, toma remédio, faz terapia, mas continua vazia, cansada, sem alegria, sem direção? Então, me diz aí, como é que você se sente em relação a isso? Como é que está a tua situação? Como que você lida no seu dia a dia? Como é que está o teu humor? Ou de manhã você amanhece com revoltas, à tarde você está aborrecida, tem momentos de alegria, mas não são momentos contínuos. Como que é isso para você? Então, para se tratar disso, eu quero falar para você que nem toda dor é física. Nem toda dor é curada com remédio. Nem toda dor é curada com terapia. Nem toda dor é curada. Por quê? Ela está mais profunda, ela está na tua conexão com a tua geração familiar, ela está conectada muitas das vezes com a tua vida, com a tua história como pessoa. Então eu quero que você observe agora, nesse horário, as situações que muitas das vezes nós passamos e não sabemos o que está acontecendo. É uma dor de cabeça contínua, é uma dor na coluna, são coisas que acontecem, é uma dor na perna, um cansaço físico, emocional, você dorme a noite toda, mas amanhece com aquele cansaço, a alma. Então, há esses quase 30 anos que eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu preciso trazer uma clareza muito grande para você, tá? Que nem todo adoecimento ele começa no corpo. Muitas doenças elas nascem na alma ferida e no espírito desalinhado. Mas como assim, Francisco, espírito desalinhado? Sim, muitas das vezes você não tem uma conexão espiritual. Seu espírito está desalinhado, não faz uma meditação, não faz uma oração, não faz uma busca, tá, pelo seu espiritual. Então começa por aí. Já vai me falando aí como é que está a sua vida espiritual. Essa é a minha busca de hoje. Como que está a sua vida espiritual? Como que está todas as coisas na sua vida? Está tudo bem? Está tudo ok? Então, se está tudo bem, está tudo ok, fica até o final dessa live que eu vou ter uma surpresa para você. Tá? Tem uma surpresa, tem algo sugestionado, tem algo muito bacana para que eu compartilhe com a tua vida e com a tua história. Então, eu quero trazer para vocês algo que é muito forte, que é a respeito disso. Uma coisa se repete, a dor não está onde ela dói. Como seria isso? A dor não está onde ela dói. Tem muitas partes do nosso corpo que tem uma tensão, algo que está ali acumulado, sabe? Uma dor que você desconhece ela. Então assim, só para começar essa live aquecendo, para que você comece a ter percepções da sua vida, dá uma respirada aí, ó. E solta assim e observa que no seu corpo tem algum momento, em alguma parte do teu corpo, fica algo tensionado. Então, muitas das vezes, o corpo, ele manifesta o sintoma. O corpo está manifestando isso. A alma são as emoções, a memória, a identidade e os traumas. E o espírito, ele dá sentido de vida, conexão, propósito, fé e direção. Quando você não tem isso, você se torna uma pessoa adoecida. O corpo é o painel do carro, a alma é o motor, tá? E o espírito é o GPS. Coloca isso aí, ó. Lembre-se sempre disso. Tá aqui o carro, tá? Estamos aqui mostrando um carro. O corpo, tá ali? O corpo é o painel do carro. A alma é o motor do carro.
E o espírito é o GPS, é o que vai te guiando. Então, o que são doenças da alma, tá? Que você preste atenção e faça anotações, tá? As doenças da alma não são fraquezas. Então, não se considera uma pessoa fraca por ter essas doenças que eu vou citar agora ou se já teve, tá? As doenças da alma são essas. São feridas emocionais que não foram resolvidas. São traumas não elaborados, tá? Culpa, vergonha, rejeição, abandono, traição, tá? Luto congelado e autossabotagem crônica. Então, eu quero trazer para vocês, assim, alguns exemplos comuns, tá? Que muitas das vezes essas feridas emocionais não resolvidas, elas ficam escondidas atrás de outras doenças da alma. Os traumas não elaborados também se escondem. Culpa, vergonha, rejeição, abandono, aquele luto congelado, você não viveu o luto e aquilo fica congelado, e a autossabotagem muito crônica. Então vamos lá. A ansiedade sem causa aparente. Observe isso se você já teve. Aquela ansiedade que vem muito forte. Uma tristeza persistente, uma tristeza que quando você percebe até chora do nada, tá? A sensação de não pertencimento, você se sente o peixe fora d'água. Tá? Parece que aquele lugar não te pertence, aquele lugar não é seu, você não é dali, tá? E tem um outro que é um fator super importante e que precisa ser observado, e eu quero que você preste muita atenção nisso, que é o corpo, ele guarda essas memórias emocionais, que é o medo de prosperar e ser visto. Eu já atendi inúmeras pessoas que falam o seguinte: Francisco, não quero ser rico não, tá dando para pagar as contas, já tá bom. Não, Francisco, eu não quero ficar rico não, senão todo mundo vai me pedir dinheiro, fulano já me deu calote, eu não consigo dizer não para a família, então não quero prosperar. Então a pessoa, ela traz essa sabotagem emocional, isso é uma doença da alma, o não merecimento. O não se dar o prazer de desfrutar do melhor dessa terra, das coisas boas que Deus separou e instruiu e direcionou para você. Então coloque aí, tá? Se você já coloca aí o seu coraçãozinho, já compartilha essa live para que você também traga mais pessoas para cá, para que percebam isso, que muitas pessoas, elas criam um sistema de proteção e elas começam a não querer prosperar, não querer viver, não querer melhorar, não querer superar, e aí vai. Então muitas coisas, esse relacionamento repetitivo, já viu aquelas pessoas que elas estão com uma pessoa tóxica, narcisista, e aí sai daquela pessoa e entra em outro relacionamento parecido, tá? Entra em outro relacionamento muito parecido, são relacionamentos repetitivamente destrutivos, tá? Fora esse medo de prosperar, ainda tem essa questão do vício de recomeçar. Isso é uma doença da alma. Então, de acordo com a ciência, emoções reprimidas, elas impactam o sistema nervoso. O corpo, ele guarda muita memória emocional. Por isso que eu falei, respira fundo aí e vê onde tem uma tensão no seu corpo. Tem algo que está ali, uma tensão que fica presa no seu corpo. O corpo, ele começa a absorver as memórias ficam ali, e dali ficam ali, e ali vai se transformando em doenças. Então, comece a perceber isso. Doenças do espírito não é questão de religião. É porque eu sou dessa religião, tenho essa doença, eu sou daquela outra religião, eu tenho essa doença. Não. É um desalinhamento da sua existência. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para algo grande nessa vida, mas quando você perde o sentido disso, quando você não tem um propósito, para que eu estou aqui, por que tudo isso aconteceu na minha vida, por que determinadas coisas aconteceram comigo, você vai perceber, tá? Que você não está aqui em vão, você veio para algo grande aqui na Terra. Mas o algo grande que eu falo não é aquela coisa imensa de Madre Teresa, que foi um grande ícone. É de acordo com a tua possibilidade, tua consciência, aquilo que realmente você sabe fazer, está fazendo. E sabe como é que você descobre o seu propósito? É algo que você faria de graça. Você tem tanto prazer em fazer aquilo que você faria de graça, tá? Não precisaria te pagar. Você gosta tanto de fazer aquilo que você faria de graça. Então você começa a se perceber por isso. Nossa, eu gosto tanto de cozinhar, Francisco. Sim, imagine você podendo cozinhar e poder
saciar a fome de muitas pessoas, entendeu? E aí você vai indo para o seu propósito. Mas como assim? Mas eu não tenho como ajudar milhões e milhões de pessoas, inúmeras pessoas. Mas você pode começar com uma pessoa. O propósito, ele começa com o que você tem. Você precisa ser fiel no pouco para poder você depois ir para o muito. Se você é fiel no pouco, com certeza Deus, ele te coloca sempre o muito. Mas existem essas questões, a falta de sentido da vida, sabe? Aquela pessoa que não tem mais alegria, tá vazio mesmo. Contudo, tá tudo ali certo, tem tudo, tá tudo ok, tem um relacionamento bacana, tem sua casa, tem seu carro, tem seu trabalho, mas a pessoa vive num vazio interno enorme, um vazio que já não suporta mais, a falta de sentido, vazio, tá? E até a perda de fé na vida, sabe? As pessoas perdem a fé na vida. Elas entram numa autodepressão, um sofrimento interno muito grande e começam a se desconectar de si mesmo. A pessoa, quando ela vive em prol de agradar muitos outros, ela está se desconectando de si mesmo. Isso é uma doença do espírito. Ela passa a se desconectar de si. E a pessoa vive no automático. Levanta, toma banho, troca de roupa, vai para o trabalho, faz isso, faz aquilo. Ela vive no automático. Ela não tem aquela admiração pela própria vida, pela vida que foi dada. Então, meu convite hoje aqui nessa live para você é que você comece a experienciar, viver cada situação e cada momento que você está vivendo, sabendo que nós somos essa tríade, tá? Espírito, alma e corpo. O carro é o painel, tá? Digamos aqui, ó, tá aqui o carro, o painel, tá? O painel, tá ali o corpo, o motor é a alma e o GPS é o espírito. Você precisa de ter conexão nesses 3 pontos para poder ter a seriedade, para você saber o motivo da sua existência. Porque muitas das vezes a pessoa está ali, vive no automático. O cansaço da alma, né, que hoje tem bastante. Inclusive nas semanas pedagógicas a gente percebe isso, existe muito em quem está à frente, quem é líder, em quem ensina, que é o burnout, aquelas dores psicossomáticas, dores, fibromialgia e demais, são doenças que vêm do espírito. Então como é que eles adoecem, Francisco? Como é que o espírito adoece? Tá? Vou falar para você e talvez você esteja numa dessas situações. Vive para agradar, tá? Anula-se para pertencer, se anula para poder encaixar, tá? Se anula para poder encaixar. Isso é muito sério. Trair a própria verdade. Aquela pessoa que ela promete muita coisa para si, na segunda eu vou começar isso, na terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer isso. E quando é para ela, ela não faz. Essa pessoa, quando é para ela, não faz. Mas quando é para os outros, ela está sempre fazendo. Então eu quero que você hoje comece a perceber e saber que tudo aí existe um sentido. Existem situações, doenças espirituais que se tornam muitas das vezes emocionais, mas que prejudicam o seu físico. Então, muitas das vezes a pessoa, ela se trai a si mesma, trai a própria verdade, vai contra seus princípios e seus valores, só para agradar os outros, ou para se encaixar na vida dos outros, traindo a própria verdade. E muitas das vezes, aquilo que eu falei lá anteriormente, trair a própria verdade. Sabe, a pessoa que trai a própria verdade, ela vai contra si mesmo, contra aquilo que ela acredita. E é uma questão que é muito séria, então comece a observar isso. Carregadores que não é sua, o famoso tomar a dor dos outros. Pessoa que toma muita dor dos outros, ela vive nessa situação. Então, a espiritualidade é mais baseada em medo. Ela está servindo a Deus, mas com medo de Deus castigar. Ela está ali fazendo, vou orar porque senão pode acontecer alguma coisa ruim. Ou então por culpa, por punição, faz as coisas sob pressão. Então quando você observa isso, as coisas elas vão criando, sabe, uma conexão melhor e vão assim mudando a situação. Então o inconsciente ele sempre vai repetir, tá? O inconsciente ele vai sempre repetir o que não foi curado. Então se você não curou de uma determinada área da sua vida, vai ficar sempre repetindo. Porque o inconsciente está ali. Tudo que não foi curado vai se repetir. E o espírito adoece quando a vida ela perde o significado. Quando você perde o significado, a vida fica sem graça.
Quando tudo isso acontece, aí a doença do espírito ela é mais forte. O espírito vai para a emoção, da emoção vai para o físico. Então, todas as vezes que você tem uma doença física, é porque lá atrás tem uma ferida emocional. Uma ferida emocional, tá? Uma ferida emocional e espiritual que, se não for conectada, se não for tratada, isso vai... Tem muitas pessoas que vão até a óbito, tá? Nós temos a história do CA, né? Do câncer. Muitas pessoas que acumulam isso no espírito. O espírito tá frágil, tá frágil, tá frágil. Ela passou por um momento de depressão, de sofrimento, de perda, mas lá o que foi que houve? A mulher perdeu o filho, entrou no período de depressão por conta da perda daquele filho, e depois ela entrou naquele período e de repente ela já estava com câncer e de repente ela já foi a óbito. Então, assim, todo esse início, que é onde eu quero que vocês percebam, esse início dessa doença, onde vem para o corpo físico, ele começou bem antes, só chega na doença só para dar o alerta final. Então, observe isso. Você sente que algo dentro de você precisa ser restaurado, mas não sabe o quê? Então, se você olha dentro de você, existe aquele vazio, existe uma dor emocional. Se você se identifica, você que está aqui comigo aqui na live, isso não é fraqueza. É um chamado para cura. E quando você recebe esse chamado para cura, muitas coisas elas começam a mudar, tá? Então os caminhos de cura, tá? Sim, assim, para que você perceba. Existe um caminho para cura, que ele é muito bacana e ele é tranquilo. E não é fácil, é muito fácil, tá? É a consciência emocional, você ter consciência que tem aquele problema. Tem pessoas que elas usam uma capa, uma armadura, que elas não aceitam que ela tem determinado problema e esquece que somos humanos. Então, primeiro, a consciência emocional, anota aí. Se você puder anotar, a consciência emocional. Que consciência emocional é essa? Eu tenho a certeza que eu estou nessa situação, que eu estou com essas questões, que eu preciso resolver isso. É a sua consciência emocional. Eu estou com esse problema, eu não vivi o luto dessa pessoa, eu não vivi o luto da situação, então você tem consciência disso. E quando você tem a consciência disso, o segundo passo é acolher a dor. Como assim acolher a dor? Tem muitas pessoas que elas dizem que lutam contra determinada doença. E na verdade não é lutar, porque está no corpo da pessoa, ela está lutando contra si mesma. Então a luta não adianta. Então acolher a dor. Quando você acolhe, você vai perceber qual é o recado, o que ela está trazendo ali de informação para a sua vida, para que você tenha consciência. E depois vai para ressignificar os traumas. Como é que ressignifica os traumas? Tudo aquilo que era dor, ele vai sendo transformado. Esse trauma é um trauma de abuso, é um trauma de luto, é um trauma de abandono, é um trauma de rejeição, é um trauma de traição, é um trauma de humilhação. Então, quando a gente percebe, você percebe esse trauma, você vai ressignificar. Abandono é acolhimento, rejeição também é o acolhimento, é a percepção de si mesmo, a traição é preciso trabalhar o amor próprio, a humilhação é preciso trabalhar a organização emocional. Então, quando você tem essa percepção, muitas coisas elas vão mudando, tá? Então, a ressignificação, elas precisam ser tratadas e trabalhadas. Elas precisam ser vistas. Tem pessoas que estão colocando as emoções para debaixo do tapete. Muito cuidado com isso, porque uma hora explode tudo. Não coloque as suas emoções, depois eu choro, depois eu sofro, depois eu resolvo isso. Quando se trata de você, sempre querendo mostrar que é forte, que pode, que isso ou que aquilo, você esquece a sua humanidade, tá? Esquece da sua alma, esquece do seu espírito. E depois, quem vai pagar as consequências é o corpo. Então é necessário olhar isso. Então, reconectar com a sua identidade. Tem muitas pessoas que elas não respeitam a história delas. Elas têm mais culpa, raiva do que aconteceu e tudo isso, do que se reconectar consigo mesmo. Então o convite de hoje é você se reconectar com a sua identidade. E também, vem aqui também, uma questão que é pontual, que é trabalhar a sua espiritualidade. Ah, mas eu não gosto de igreja, não gosto de religião. Falei espiritualidade, tá? Então, o que é a espiritualidade? É você se conectar a momentos de meditação, momentos de oração, momentos de reza, aquilo que faz sentido para você. Mas é necessário você estruturar essa parte na sua vida, na sua história, que é a parte espiritual.
todos os dias, assim como é um banho, tá? Todos os dias, para poder tudo potencializar e melhorar, tá? É uma espiritualidade saudável e não punitiva. Ah, se você não orar, você vai passar isso. Se você não rezar, você vai sofrer isso. Se você não meditar, vai sofrer isso. Na verdade, trata muito mais de você, sua conexão, do que o outro, tá? E também fazer um processo terapêutico profundo, que existem muitas outras pessoas que passam também pela mesma situação que você. Então eu quero que você comece a perceber isso. Essa live de hoje eu já estou retornando, tá? Ela só a porta de entrada, porque nós vamos falar sobre essas doenças da alma, as doenças do espírito, ainda por um bom tempo, para que você tenha essa compreensão, até que você tenha toda a compreensão. Talvez demore um pouco ou não, mas que a partir de hoje você comece a se observar. Tá? A Organização Mundial de Saúde fala que a saúde emocional e espiritual como parte integral. Se a Organização Mundial de Saúde, ela diz assim, olha, é necessário que as pessoas tratem as emoções e a sua espiritualidade para que tenha um complemento e uma saúde bacana. E uma saúde nota 10. Então, se você se conecta espiritualmente, emocionalmente, com certeza a sua saúde ela vai melhorar, você vai superar, você vai alcançar, tá? Existe um caminho que quando a alma e o espírito são tratados com respeito, tá? Existe um caminho muito bacana e eu vou estar aqui com vocês ensinando esse caminho. Convide mais pessoas para estar seguindo, compartilhando e participando das próximas lives. Amanhã eu vou estar com vocês aqui novamente às 12h12, tá? Vou estar por esse período instruindo e amanhã eu já vou começar a dar os passos de como você ir ajustando a sua alma e o seu espírito para que o seu corpo não sofra posteriormente, tá? Porque aqui, ó, já passei por tudo isso e eu estou aqui com toda a propriedade de dizer que é possível sim estar alinhado em corpo, alma e espírito e ter uma vida saudável, sem dores, tá? Então, eu quero que você continue aqui comigo e amanhã eu te vejo novamente às 12h12, porque quem caminha comigo sabe que aqui a cura é profunda, é consciência e responsabilidade. Fica na paz e até a próxima!